Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Após aí um mês de férias, né, de recesso, estamos de volta, graças a Deus, né? Foi um mês aí de muito descanso. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante, descansaram, colocaram as séries em dia, né? As séries, os filmes e com certeza os estudos também, né, que não podem ser deixados de lado, né, pessoal? Bem, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Vamos iniciar mais uma aula, nossa primeira aula após o nosso período de férias, tá bom? Após aí vocês já terem descansado, já terem recebido as notas de vocês. Então, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso ano letivo de 2021, que ainda não finalizamos, né? Ainda estamos aí na metade do ano, ainda temos muita coisa para ver, muita coisa para estudar, portanto, estamos só no começo aí, né? Iniciando agosto agora, ainda temos aí mais 6 meses de aula, muita coisa ainda pela frente, então vamos pegar o nosso pique, né? Vamos pegar nossa energia que a gente conseguiu acumular aí durante esse período de um mês, que eu tenho certeza que vocês sentiram muita saudade, assim como nós também, tá? E que sentir saudade de estarmos aqui, né? Essas gravações, em aula, em sala de aula, enfim. Tenho certeza que vocês sentiram saudade de tudo isso, tá bom? E eu estou ansioso para ver vocês aí fisicamente, né? Estamos gravando antecipadamente, né? Mas já estamos aí ansiosos para revê-los mais uma vez, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula aqui. A nossa aula de hoje, pessoal, ela será dedicada à correção da última prova, tá bom? A última prova de vocês que foi que vocês realizaram antes de entrarem aí de férias, que definiu a segunda nota de vocês, a nota da segunda unidade, né? Então vamos dedicar essa aula para a correção dessa prova, porque alguns de vocês cometeram alguns erros e como a gente não teve uma correção exposto, explícita, a gente vai realizar isso agora. Aí vocês que talvez tenham errado alguma coisa, que ficaram com uma nota específica e não souberam por quê, vocês vão saber agora o motivo, né? Vocês vão identificar agora o motivo, vamos realizar a correção, e nessa correção vocês vão ver onde é que foi que vocês erraram, por que vocês erraram, enfim, vamos ver aí qual foi o motivo e como é que a gente pode fazer para corrigir, tá bom? Então, antes de eu começar aqui, deixa eu colocar o nosso cabeçalho para a gente poder dar início a essa correção, tá bom? Como de costume, né? Pronto, cabeçalho escrito. Então, agora vamos passar para a correção da nossa prova. Estou com a prova aberta aqui, a prova em mãos, e a gente vai realizar agora a correção da prova. Vamos iniciar pela parte de gramática. Como vocês sabem, a prova ela foi dividida em 3 tópicos, né? A gente dividiu aí primeiro em gramática. A primeira parte foi uma parte gramatical. A segunda foi uma parte de produção, né, de interpretação textual. E a terceira parte foi uma parte de gêneros, tá bom? A primeira com questões referentes à gramática, a segunda com questões referentes à interpretação textual, né? E a terceira referente à prova de gêneros textuais, que foram os gêneros que nós estudamos em sala, tá bom? Então, vamos lá agora primeiro iniciar pela parte de gramática. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Pronto. Aqui estamos com a nossa prova de gramática. Bom, primeiro quesito diz o seguinte. É sabido que os tempos verbais indicam quando a ação aconteceu e os modos verbais indicam que tipo de ação aconteceu. Considerando isso, marque a alternativa que apresenta um verbo conjugado na terceira pessoa do singular no presente do subjuntivo. Pessoal, muita gente confundiu aí o presente do subjuntivo com o pretérito mais que perfeito do indicativo. Tá? Então, tome muito cuidado com isso daí, tá bom? A gente está falando aqui do subjuntivo e não do indicativo. O subjuntivo, como a gente sabe, é usado para indicar desejo, é usado para indicar vontade, é usado para indicar dúvida, é usado para indicar possibilidade, é usado para indicar todo esse tipo de coisa, tá? Então, a gente tem a letra A. Ele compraria uma bicicleta. Compraria, pessoal, seria futuro do pretérito, uma possibilidade, uma hipótese, uma ação hipotética, ou seja, não é real. Ele compraria uma bicicleta se tivesse dinheiro. Então, aí a gente tem o futuro do pretérito. Então, letra A está errada. Letra B. Jennifer fora encontrar uma loja. Jennifer tinha ido encontrar uma loja. Aí a gente tem um exemplo do pretérito mais que perfeito, que indica uma ação que aconteceu antes de outra ação, tá? Então aí a gente tem um exemplo do pretérito mais que perfeito, tá? Não temos aí nada referente a subjuntivo. Letra C. Nós queríamos que ele se rendesse. Nós queríamos que ele se rendesse. Nesse caso aí, nós temos sim aí um verbo no subjuntivo. O verbo render-se, tá? Ele está no subjuntivo. Porém, ele está no pretérito do subjuntivo, tá? Pretérito do subjuntivo, tá bom? Eu quero que ele esteja no presente do subjuntivo, tá bom? Nesse caso aí, a única alternativa que resta é a letra D. Eu quero que morra. Nesse caso aí, o verbo morrer, ele está conjugado no presente do subjuntivo, indicando aí um desejo do autor, do sujeito, né? Que nesse caso aí que a pessoa morra. Então, o verbo morrer, ele está no presente do subjuntivo, tá bom? O verbo render, por exemplo, aqui, ó, ele está no pretérito do subjuntivo. Se a gente quisesse colocar ele no presente do subjuntivo, ficaria: nós queríamos que ele se renda, ou nós queremos que ele se renda. O verbo render no presente do subjuntivo, ele vira renda, tá bom? Então, a resposta correta é a letra D. Segundo, leia o texto abaixo e marque a alternativa que indica o tempo e modo verbal que prevalecem no texto. Nesse caso aí, pessoal, nós temos vários verbos conjugados em vários tempos diferentes, em vários modos verbais diferentes. A gente vai marcar aquele que apresenta o tempo verbal que prevalece, ou seja, aquele que mais aparece aqui, tá bom? O tempo verbal mais presente nesse texto aqui. Então, a gente tem aí, vamos lá. Em 338 a.C., o rei Filipe II vencia os exércitos das cidades de Tebas e Atenas na Batalha de Queroneia, conquistando a hegemonia na região. Possuía um filho chamado Alexandre, nascido em 356 anos antes de Cristo, que, desde os 16 anos, era regente do seu reino, ou seja, ajudava seu pai a governar a Macedônia. Alexandre era aluno do filósofo Aristóteles, de quem recebia formação intelectual e moral. Tá? Vamos primeiro aqui sublinhar os verbos presentes. A gente tem aí o verbo vencia, conquistando, possuía, era, ajudava, governar, era e recebia. Temos aí no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aí 8 verbos. Temos 8 verbos. Vamos lá. Vamos agora, então, identificar aqui. A gente tem aqui vencia, pretérito imperfeito. Conquistando, aí temos aí um verbo no gerúndio, né? Gerúndio. Não está em tempo verbal nenhum. Possuía, pretérito imperfeito. Era, pretérito imperfeito. Ajudava, pretérito imperfeito. Governar, infinitivo. Era, pretérito imperfeito. E recebia, pretérito imperfeito. Todos do indicativo. Então, a alternativa correta aí
é a letra A, pretérito imperfeito do indicativo. É o tempo verbal e o modo verbal que prevalecem aí no texto, tá bom? Vamos agora para o terceiro. Quanto à conjugação verbal, marque a alternativa que apresenta a conjugação correta de todos os verbos. Aí, nesse caso, a gente vai ver os verbos que estão conjugados corretamente, de acordo com a norma gramatical. A gente tem aí o verbo servir e o verbo intervir. São dois verbos, pessoal, que eles causam muita complicação, tá? Eu sugiro que vocês procurem um dicionário de conjugação. Inclusive, vocês encontram até no Google mesmo. É de fácil acesso, tá? Vocês conseguem encontrar aí no Google, vocês conseguem encontrar facilmente aí nos sites, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó, conjugação do verbo servir. Conjugação do verbo servir. Ó, a gente vê que o verbo servir, pessoal, ó, servir aqui tá certo, ó, tá bom? Servir. Agora vamos ver o verbo intervir. Conjugação. Eu acho que vocês erraram aí no verbo intervir. Ó, muita gente colocou intervia e não é intervia, tá, pessoal? O verbo intervir no pretérito imperfeito, tá? Ele muda, ó. Intervia está errado. Então, servia está correto, mas intervia está errado. Letra B, vinha e intervinha. O verbo vir, vamos lá, vamos ver o verbo vir no pretérito. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vínhamos, vós vinheis. Então, o verbo vir está correto. E o verbo intervir, será que está correto? Sim, está correto também, como a gente acabou de ver, ó. Intervir, ó. Como a gente acabou de ver, o verbo intervir, ele vira intervinha, tá? Intervinha. Então, a resposta correta aqui já encontramos é a letra B. O verbo vir e o verbo intervir, conjugados corretamente no pretérito imperfeito. Assistia está correto, porém intervia não. Como a gente acabou de ver aqui, ó, intervia não está conjugado corretamente. E letra D também não, fazia e intervia. O problema aí desses três foi o verbo intervia, que estavam conjugados incorretamente, tá? Então, a resposta correta aí é a letra B. A conjugação do verbo vir no pretérito imperfeito é vinha e não via. E o verbo intervir no pretérito imperfeito ele vira intervinha e não intervia, como algumas pessoas pensam. Quarto, quanto aos advérbios, sabemos que sua função é modificar, ou seja, agir sobre uma outra classe gramatical, seja ela um verbo, adjetivo e até mesmo outro advérbio. Considerando que estudamos acerca dos advérbios, marque a alternativa que apresenta um advérbio agindo sobre outro advérbio. Perdoe um barulho, tá, pessoal? Tá aqui uma a próxima rua aqui em frente, aí sempre passa algum carro, moto aqui, tá? Então, nesse caso aqui, agora, a nossa pergunta é sobre os advérbios, tá bom? A gente sabe que a função do advérbio é modificar, ou seja, agir sobre uma outra classe gramatical. Seja ela um verbo, adjetivo e até mesmo outro advérbio. Então, os advérbios eles podem agir sobre três classes. Eles podem agir sobre um adjetivo, podem agir sobre um verbo e podem agir sobre um outro advérbio. Considerando que estudamos acerca dos advérbios, marque a alternativa que apresenta um advérbio agindo sobre outro advérbio. Então, nesse caso aqui, a gente vai marcar a alternativa que apresenta um advérbio que está modificando, ou seja, agindo sobre outro advérbio. Tá bom? Aí a gente tem aí letra A. Ana é extremamente bonita. Temos algum advérbio aí? Temos o advérbio extremamente, tá? Extremamente bonita, tá bom? Então, advérbio extremamente, mas ele não está modificando outro advérbio. Ele está modificando bonita, que é um adjetivo, tá? Letra B. A visão apresentada por ela sofreu modificações bem nítidas. Nesse caso aí, temos advérbios? Temos o advérbio bem, porém, nítidas são adjetivos. Então, o advérbio bem, ele está agindo sobre o adjetivo nítido, tá bom? Letra C. Ele ganhou o jogo jogando honestamente bem, tá? Ele ganhou o jogo jogando honestamente bem.
Nesse caso aí, pessoal, temos a alternativa correta. Honestamente bem, tá? Honestamente bem. Por quê? Honestamente é um advérbio e está agindo sobre outro advérbio que é bem, tá? Honestamente bem. Então, temos um advérbio aqui e temos outro advérbio agindo sobre esse advérbio. Então, o advérbio bem está modificando o verbo jogar, tá? E honestamente está modificando o advérbio bem. Então, temos dois advérbios modificando outro advérbio. Temos um advérbio modificando outro advérbio, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D, a escola é extremamente grande, não dá também, porque extremamente é um advérbio, mas está modificando o adjetivo grande. Portanto, não são dois advérbios, tá? Muito bem. Vamos agora para o quinto. Leia as alternativas abaixo e marque a que apresenta um advérbio com valor lógico de proporção. O valor lógico de proporção é gradativamente. Cuidadosamente tem um valor lógico de maneira, tá? Insistentemente também, lógico de maneira, e lentamente também. Os três aí são advérbios de modo, com exceção da letra B, que é um advérbio de proporção, gradual, gradativamente. Tá bom? Vamos agora para o sexto, agora passando para a interpretação textual. Analise o trecho abaixo e marque a opção que indica o sentido implícito do texto. Viver navegando tem suas consequências, e uma dessas consequências é se alimentar daquilo que não se tem certeza, mais se espera. O sentido implícito, pessoal, é aquele sentido que não está aí à mostra, que a gente precisa deduzir, que a gente precisa ler para entender. Então, letra A. O trecho faz referência à vida marinha e suas consequências. Uma dessas consequências é a falta de alimento para os pescadores devido ao baixo investimento governamental. Estaria certo se não fosse essa parte aqui, ó, devido ao baixo investimento governamental. Isso aqui não é mencionado em lugar nenhum aí nesse texto. Então, não tem nada a ver, tá? Letra B. O trecho faz referência à incerteza dos pescadores quanto à alimentação, pois não tem certeza se haverá ou não peixes para sua alimentação. É a alternativa correta. Porque quando ele fala aqui, ó, as consequências é se alimentar daquilo que não se tem certeza, mas se espera. Ou seja, você não tem certeza se vai ter peixe para pescar, tá? E você tem que esperar, você fica na expectativa de que tenha para que vocês possam se alimentar. Caso não seja isso, a gente não vai ter o que comer. Os pescadores esperam sempre uma boa ocasião para pescar, mesmo não tendo certeza do resultado. Poderia ser também, mas a resposta da letra B está mais completa. Letra D, o trecho faz menção aos períodos incertos de pesca. Também está correto, tá? Mas a letra B é a que está mais correta, entre aspas, né? Aquela que apresenta todo o sentido implícito nesse texto. Ok? Vamos agora para o sétimo. No trecho abaixo, o interlocutor demonstra que tipo de sentimento ao perguntar sobre a idade de Júlia. Então, ela, Júlia, é sua namorada, mas você sabe quantos anos ela tem? Letra A. Demonstra espanto, pois a idade de Júlia parece ser algo irrelevante para ele. Irrelevante é algo que não importa, então já está desclassificado. Letra B. Demonstra discordância por não concordar com um relacionamento com idades tão próximas. Também, não, na verdade, não faz muito sentido isso daí, tá? Letra C, demonstra surpresa, pois aparentemente o namorado de Júlia tem uma idade relativamente distante da dela. Exato, a resposta correta aí é a letra C. A gente percebe que ele demonstra um pouco de surpresa, tá? Quando ele pergunta sobre a idade. Aparentemente é uma idade um pouco distante da dela, o que normalmente causa um pouco de espanto, né? Quando se vê duas pessoas que têm um relacionamento, mas que têm idades diferentes. Normalmente isso causa um espanto, né? Então, a letra D não demonstra nenhum sentimento, pois parece não se importar com a idade dela. Claro que não, né, pessoal? É óbvio que a gente percebe aqui um certo interesse em questionar sobre a idade dela. Então, a resposta correta é a letra C. Ele demonstra surpresa, pois aparentemente o namorado dela tem uma idade relativamente distante da dela. Agora vamos para o oitavo. Vamos para a nossa última pergunta de interpretação textual. Analise as afirmações sobre trechos do texto e assinale a correta. Letra A. Há alguns meses troquei meu celular. O verbo haver indica tempo decorrido e pode ser substituído corretamente por fazem. Não. Fazem alguns meses troquei meu celular. Fazem alguns meses que troquei meu celular. Seria a colocação correta. Letra B. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar.
o termo em destaque expressa a ideia de exclusão? Claro que não, pessoal. Ele indica a ideia de adição. Bom, muito pelo contrário. Até está complementando, está adicionando, tá? Letra C. Virou um labirinto de instruções. O termo em destaque foi empregado em sentido figurado, indicando confusão, incompreensibilidade. É a resposta correta. Labirinto de instruções. Labirinto é algo confuso, algo que é difícil de encontrar saída. Então, quando a gente fala em labirinto de instruções, a gente dá a ideia de que algo está confuso, algo está difícil de ser compreendido. Então, indica aí confusão, incompreensibilidade. Exatamente, tá bom? Letra D, fiz o que toda pessoa minuciosa faria. O termo em destaque pode ser substituído corretamente, sem alteração de sentido, do texto por limitada. Claro que não. Minuciosa é o contrário de limitada. Minuciosa é uma avaliação mais profunda, mais detalhada, enquanto limitada é algo mais, talvez podemos dizer assim, algo mais resumido. Letra E, mas não posso me alimentar só de pipoca. A conjunção em destaque expressa a ideia de comparação. Claro que não, pessoal. A ideia aí expressa uma ideia de contraste, de ideia contrária. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos agora para o 9º. Agora iniciando em gêneros textuais para finalizarmos aqui a nossa correção. 9º. Identifique a alternativa que indica o gênero descrito abaixo. Fictício traz uma explicação para a criação de algo, utiliza elementos da natureza. Esse gênero a gente abordou bastante em sala de aula, inclusive fizemos até uma produção sobre ele, tá? É um mito, pessoal. Claro que não poderia ser a notícia, porque a notícia não pode ser fictícia, traz uma explicação para a criação de algo, utiliza elementos da natureza. Não tem nenhuma característica da notícia. Crônica. A crônica até poderia ser, tá? Porque a crônica é uma história, mas aí a gente tem um gênero que tem mais essas características do que a crônica. A lenda não, porque a lenda normalmente é algo, a gente vê a diferença, a lenda não traz uma explicação para a criação de algo, enquanto que o mito sim. O mito, ele enfatiza a criação de um fenômeno, por exemplo, a mitologia grega, que temos aí Zeus, né, Ares, que são deuses do céu, deuses do trovão, ou seja, deuses que criaram esses elementos, tá? Então, a resposta correta aí é a letra C, mito. Mito é o gênero que é fictício, que traz uma explicação para a criação de algo e que utiliza elementos da natureza, tá bom? E o 10º agora, para finalizarmos, é sabido que vários gêneros textuais utilizam a narrativa. Considerando isso, marque a alternativa que indica o gênero textual que não apresenta narrativa. Então, nesse caso aí, pessoal, vocês vão marcar o gênero textual que não apresenta uma narrativa, ou seja, que não tem narrativa. A crônica, ela tem narrativa? Claro que tem, pessoal. A crônica, ela tem narrativa, tá bom? O artigo de divulgação científica, ele tem narrativa? Tem. Ele narra os fatos, dependendo do que for, ele narra, fala sobre o objeto, fala sobre o animal, ele narra a situação, tá? A redação é a única que nós não temos aí uma narrativa, porque na redação, normalmente, temos aí o uso de propostas argumentativas, tá bom? Argumentativas e debates. Portanto, não utilizamos a narrativa. Na história, sim, nós, quando vamos falar sobre um fato histórico, utilizamos aí a narrativa para especificar esse fato. Tá bom, pessoal? Então, sim, a única alternativa correta aí é a alternativa correta é a letra C. Redação é a única que não utiliza a narrativa nas suas características. Tá bom, pessoal? Então, gente, finalizamos aqui a nossa correção. Foram os 10 quesitos aí. Eu espero que tenha sido útil para vocês, para tirarem as dúvidas de vocês aí sobre algo, sobre alguma questão que vocês possam ter ficado com dúvida, tá? Como vocês viram aí, foi uma prova consideravelmente tranquila, porque nós vimos todos esses conteúdos aí em sala, tá bom? Mas, de qualquer forma, parabéns para vocês por todas as provas e as avaliações, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos já à disposição no ClassApp. Voltamos aí com o nosso retorno, nosso ano letivo. Espero aí total dedicação, foco e empenho por parte de vocês, assim como nós também o faremos, tá bom? Então, espero vocês aí na nossa próxima aula, tá bom? Tenham uma boa semana. Ao decorrer dessa semana, nós estaremos orientando acerca de como será a nossa volta, né? De como continuaremos, nosso cronograma, as nossas regrinhas básicas de sempre, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aí.
Aí está aí a nossa correção e já iniciamos agora, a partir dessa semana, a volta ao nosso conteúdo, o nosso cronograma de assunto. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Class App. Fiquem com Deus. Boa semana. Bom descanso para vocês. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.